Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagiku na área. Vamos começar esse vídeo com uma pergunta bem básica e bem simples. Algo que, entre aspas, perturba todo mestre. Ser combeiro é errado? O jogador cria uma ficha totalmente otimizada, o dano absurdo, combinações de habilidades muito fortes, e o combate acaba rápido. E de repente surge aquela tensão. Alguns jogadores acham isso extremamente incrível. O combate durou 2 turnos. Outros começam a sentir que seus personagens ficaram ligeiramente inúteis. Então surge aquele pequeno grande dilema. Como que você cria personagens realmente fortes sem tornar esse personagem o protagonismo da sua mesa de RPG? Hoje eu vou te mostrar como você brilha com aquele personagem poderoso sem estragar a experiência criativa, narrativa e de todos os outros membros da sua mesa RPG. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa que você tem que entender é que RPG não é competição de dano. Uma das maiores armadilhas para aqueles jogadores que gostam de otimizar a sua ficha é pensar no personagem como uma fonte de dano, pensar no RPG como apenas algo numérico. Quem causa mais dano, quem mata mais inimigos, quem resolve aquele combate sozinho. Mas RPG não é ranking. O Claudonério ele deu dano 343, o Claudebécio deu 215, ele matou 12, ele matou 6. Não, calma cara. RPG é história coletiva, é você sentar com seus amiguinhos e contar histórias. Vocês viverem aquela história, viver aquelas dificuldades, passarem por tudo aquilo que seu mestre está colocando pra vocês. O personagem forte, ele é ótimo, é maravilhoso. Você tem um personagem forte que dá 340 de dano num turno. Chutando, obviamente, não sei como é que funciona porque eu não sou combeiro. Mas o objetivo não é você superar os outros jogadores em questão numérica, e sim fortalecer o grupo. Pergunte-se sempre, o meu personagem ele está ajudando em algo? Ele está melhorando a história? Ele está ajudando no combate? Ou ele está tentando dominar todas as cenas, tudo que está acontecendo ali? Exemplo aqui com um guerreiro otimizado, vamos chamar de otimizado e não combeiro, consegue eliminar metade daqueles inimigos que o mestre colocou para ele em apenas um turno. Se ele usa isso para proteger o grupo, ok, ele abre espaço para os outros brilharem também. Assim ele vira aquele herói coletivo, vamos trabalhar juntos aqui, mesmo eu sendo poderoso pra caramba e vou eliminar todo mundo sozinho. Não, cara, trabalha em conjunto, legal? Agora, se esse personagem ele tenta resolver tudo sozinho, ele vai lá com a sua CA absurda, com seus ataques altos, e ele elimina todo mundo sozinho, o resto do grupo vira apenas plateia. Ele toma todo o protagonismo e acaba estragando um pouco a história e começa a estar contando a dificuldade daquele combate. Em Vingadores, personagens extremamente fortes como o Hulk ou mesmo o Thor ainda depende da estratégia e habilidades do restante do grupo, por mais poderosos que eles sejam. O personagem forte precisa de personalidade também. Outro erro comum que todo mundo comete é criar aquele personagem apenas para o combate. Ele só serve para aquilo, ele só tem esse propósito. O meu personagem é uma máquina de matar. Ele não conversa, ele não interage, ele não tem um objetivo narrativo. Ele é aquele cara que fica parado assim, eu ataco. Isso transforma aquele personagem apenas em uma ferramenta mecânica, não em algo produtivo para sua mesa de RPG. Mesmo que seu personagem seja otimizado, ele precisa de motivação, medos, desejos e relações com o grupo. Um exemplo aqui então é que um bárbaro extremamente poderoso, aquele cara que pula no meio dos inimigos, bate em tudo que se move, ele tem medo da magia arcana de um modo geral. Ele cria então momentos interessantes fora do combate. O mago tá conjurando uma magia, uma fireball, conjurando magia simples, uma magia, e o cara ele se encolhe de medo, ou ele fica, oh meu Deus, eu não sei o que fazer com isso. Isso gera história além do dano, isso dá uma personalidade àquele berserker, aquele bárbaro poderoso pra caramba. Nos filmes do Thor, então, ele é extremamente poderoso, todo mundo sabe que ele é o deus do trovão, eu sou poderoso pra caramba, mas ele ainda tem uma jornada emocional e de desenvolvimento. Você também usa seu poder para criar momentos para os demais jogadores da mesa. Personagens fortes eles podem criar oportunidades para os demais membros do seu grupo, para os demais membros da sua mesa de RPG. Isso transforma aquela força que ele tem, aquela ficha otimizada, em ferramenta narrativa. Você pode pensar em controle de inimigos, proteger aliados, criar oportunidades para que todos então possam brilhar em determinado momento. Um exemplo aqui é um personagem extremamente forte da mesa da RPG, aquele guerreirão, escudão e tal. Ele para diante de um inimigo poderoso para que dê tempo para um mago preparar a sua magia e castar aquele poder extremamente absurdo, né? Um Cone of Cold da vida, uma bola de fogo, um desintegrar, seja o que for que você esteja jogando. Agora essa cena não pertence apenas àquele cara. O escudão que pá, o cara batendo, o beholder dando um raio nele. Pertence a todo o grupo, todo mundo trabalhando em conjunto para que as coisas melhorem e todo mundo possa ter espaço para brilhar. Em Capitão América, o primeiro Vingador, Steve Rogers, ele usa suas habilidades para a liderança e proteger seus aliados. Você também não quebra o ritmo da mesa, o ritmo da sessão, com regras extremamente complexas. Alguns combos que aquele personagem cria, aquele jogador otimizado ele coloca, exige uma sequência de habilidades, cálculos e até alguns críticos para que as coisas aconteçam. Isso acaba dando uma quebrada na sua mesa de RPG.
Quando cada turno que aquele jogador faz leva 5 minutos de algo simples, eu simplesmente ataco, eu somo isso, eu somo aquilo outro, o combate então ele perde ritmo. Se o teu personagem então ele tem um combo extremamente complexo, ele precisa rolar aqui, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, aquele gatilho, não sei o que, cara, você prepara o seu turno antes dele chegar. Você vai observando o campo de batalha, vou atacar ali, mas eu vou fazer como? Você já vai preparando tudo antes do seu turno chegar. Assim você sabe exatamente o que fazer e não acaba quebrando o ritmo do combate, porque é bem chato quando o ritmo quebra no meio, porque alguém abre o livro e fica olhando, folhando ficha. Um exemplo aqui com um jogador que ele usa várias habilidades para causar mais e mais dano, ele deixa todos os seus danos já preparados, já pré-calculados para que as coisas aconteçam de uma maneira mais fluida. Assim o turno daquele jogador leva alguns segundos e não minutos como deveria. Em Sherlock Holmes, filmes, séries, livros, jogos, tá? Ele antecipa os movimentos do inimigo ou de quem ele está tentando resolver o caso antes mesmo de agir. Você também combina o tom do seu personagem com o tom da campanha. Você não vai criar aquele personagem mais maligno. Sendo que a mesa em si, os jogadores são mais bondosos. Do mesmo modo, você vai criar um personagem mais bondoso para uma mesa mais maligna, né? Então, por favor, tom de campanha com todo o grupo e tudo mais, beleza? A gente sabe que nem todo mestre tem o mesmo estilo, ok? Normal. Todo mestre mestra de uma maneira diferente. Alguns mestres gostam de desafio extremo, e eu particularmente adoro desafio extremo. Jogadores pensarem, saírem da caixinha para resolver determinado problema. Outros preferem mais a narrativa, que é algo que eu também gosto bastante de fazer. Eu gosto de focar em combates extremos, combate pesado, difícil pra caramba, mas eu gosto que os jogadores tenham uma narrativa muito legal, que eles tenham um roleplay bem divertido, entende? É possível você combinar os dois, tá? Não é difícil não, tá? Se aquele jogador que ele gosta de criar ficha extremamente otimizada, entra numa mesa mais tranquila, mais casual, isso pode gerar certo desequilíbrio. Por isso que eu sempre falo que é importante você fazer uma sessão zero para você determinar o tom de campanha, para você determinar como seu personagem age. Assim você já conversa com o mestre, já conversa com o grupo para criar esse personagem otimizado, ok? Converse antes com o mestre, não chegue só com a ficha pronta, que mestre, minha ficha é assim. Como eu falei, não é um problema o seu personagem ser otimizado. O problema está em ele ser focado apenas em combate e fora de combate ele ser completamente inútil. Eu não sei falar nada. Meu personagem fica quieto aqui no canto. Aqui, assim, Em Guardiões da Galáxia, cada personagem ele tem um estilo diferente. Mas o grupo ele funciona porque existe equilíbrio. Você também aceita limitações narrativas. Personagens extremamente fortes, eles ainda precisam ter algumas fraquezas. E são essas fraquezas que criam um drama. Você define limitações narrativas. Talvez em combate esse personagem seja extremamente poderoso. O cara que em um turno dá 50, 60, 70 de dano. Não é um problema. Mas desde que ele tem uma fraqueza, vamos chamar assim. Ele não consegue desenvolver um diálogo assim com outro NPC. Ele fica meio desajeitado. Sabe? É legal também. Por exemplo, aqui com o Guerreiro Lendário. O cara é aquela lenda. O cara é o personagem mais poderoso que já surgiu em todo mundo que você está mestrando. Mas, quando ele se vê numa situação mais diplomática ou mesmo política, ele fica extremamente perdido no meio daquilo tudo. Agora, outros jogadores são mais focados nessa parte mais carismática, mais conversadeira, vamos chamar assim, começam a brilhar, fazendo com que todo o grupo participe da sessão de RPG de uma maneira bem legal. Em Logan, o Wolverine, mesmo ele sendo extremamente poderoso, porradeiro, matador de aluguel, que não é de aluguel, cara, ainda assim ele enfrenta limitações físicas e emocionais. Lembre-se, RPG é experiência compartilhada. No final das contas, não importa o quão forte seja o seu personagem. Aquele personagem que você criou e falou, cara, esse personagem vai dar dano pra caramba, tá ligado? O que importa é que todos os membros da sua mesa de RPG, eles estejam se divertindo. Todo mundo tá se divertindo porque tá legal pra caramba, mesmo seu personagem sendo extremamente poderoso. Personagem forte que coopera, ele melhora a campanha, melhora o relacionamento entre os personagens. Ele ajuda a fazer com que essa história progrida de uma maneira muito legal. Aquele personagem forte que você monta, que é focado apenas no combate, ele acaba estragando um pouco a mesa, tá? Porque imagine o seguinte, o teu personagem é extremamente forte, tipo nível 5, 6, 7, 10, seja o nível que você esteja jogando, o sistema que você esteja jogando. Ele é muito forte, só que pro mestre manter o equilíbrio desse personagem extremamente forte com os demais que não são tão poderosos, acaba quebrando um pouco os desafios. Assim o seu mestre tem que escolher entre equilibrar para aqueles 4, 5 personagens um pouquinho mais medianos, um pouquinho menos combados, ou ainda equilibrar com o personagem mais forte. Se ele equilibrar aqui, os demais sofrem. Se ele equilibrar aqui, a campanha perde tom, perde peso. Aqui você se pergunta ocasionalmente como o personagem pode fazer para ajudar o grupo a ter momentos mais épicos, ajudar todo mundo a brilhar em determinado momento. Um exemplo aqui que ao invés daquele personagem extremamente otimizado, ele avançar até o inimigo e derrotar o inimigo num ataque só, ele cria momentos para que todos os demais membros desse grupo eles possam brilhar também, eles possam ajudar nesse combate. Assim, abrindo espaço para que alguém do grupo
tem aquele golpe final, aquele característico sangue. Isso cria momentos memoráveis para sua mesa de RPG, aqueles momentos em que eu sempre falo nos meus vídeos que os jogadores vão lembrar durante anos, anos e anos, quando eles se reunirem naquele churrasco no domingo, ou durante sessões eles vão lembrar daquele combate e falar, nossa, aquele combate foi legal pra caramba, obrigado, Benério. Em Sete Samurais, cada guerreiro ele tem habilidade extraordinária, mas a vitória vem apenas da cooperação. Nós sabemos que ser combeiro não é um problema. Não é um problema você ser o combeiro safado que eu brinco aqui, mas não tem problema você ser combeiro, você otimizar a sua ficha. As classes estão ali. Se você procurar na internet, você vai encontrar builds para que você consiga brilhar em determinado momento. O problema é você esquecer que o RPG ele não é um jogo solo, ele é um jogo cooperativo. Todos sentam, todos jogam juntos, criando momentos épicos para que todo mundo lembre dessas histórias. Quando aquele personagem poderoso então ele ajuda o grupo, cria oportunidade, participa bem da narrativa, ele divide o protagonismo, ele deixa de ser desequilíbrio, ele vira peça central na mesa de RPG que vocês estão jogando. E quando todo mundo tem espaço para brilhar, a campanha fica muito mais legal e muito mais divertida. Agora eu quero saber de vocês como é a otimização dos personagens de vocês. Eles são apenas focados em combate ou eles participam de tudo de um modo geral? Deixe nos comentários. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!